Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas há algo que Santa Teresa de Jesus observava com preocupação maternal em suas filhas espirituais. A tendência de transformar a oração num ato casual, distraído, quase inconsciente. Você se reconhece nessa descrição? Quantas vezes, ao fim do dia, terminou deitado na cama e murmurou uma oração rápida antes de adormecer, achando que cumpriu seu dever com Deus? A grande mística carmelita nos alerta que essa postura pode revelar algo muito mais profundo sobre o estado da nossa alma do que imaginamos. Não se trata de protocolo religioso ou regras vazias, mas de algo que toca o coração da nossa relação com o divino. Santa Teresa, que passou décadas aperfeiçoando sua vida de oração, descobriu que a forma como nos apresentamos diante de Deus reflete o amor e a reverência que temos por Ele. Quando oramos deitados, sobretudo quando já estamos prontos para dormir, corremos o risco de reduzir nosso encontro com o Criador do Universo a um hábito mecânico, sem vida, sem fervor. A Santa de Ávila escrevia em suas cartas: a oração é tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Mas te pergunto, quando você conversa com alguém que ama profundamente, você se deita na cama e fecha os olhos? Num encontro importante, você se apresenta sem cuidado, já pensando no sono? A alma que verdadeiramente entende quem é Deus sente uma necessidade natural de se apresentar diante dele com toda a atenção, respeito e vigilância que for capaz. Santa Teresa descobriu que há uma conexão misteriosa entre postura do corpo e disposição da alma. Não é superstição nem fanatismo, mas sabedoria adquirida em 40 anos de vida contemplativa. E hoje você está sendo convidado a descobrir por que essa pequena mudança na forma de orar pode transformar completamente sua relação com Deus. Se busca uma vida espiritual mais profunda e autêntica, inscreva-se no canal para não perder mais ensinamentos de Santa Teresa. Você já sentiu que suas orações não subiram além do teto? Que suas palavras se perderam no vazio, e Deus parece distante, surdo aos seus clamores? Santa Teresa conhecia bem essa aridez espiritual, essa sensação angustiante de falar sozinho, mas ela descobriu algo que poucos percebem. Muitas vezes essa secura na oração não vem de Deus, mas da nossa própria displicência, da falta de preparo interior para o encontro sagrado. A mística relata em suas obras que passou anos orando de forma distraída, mecânica, sem perceber que ela mesma criava obstáculos para a graça divina. Andava como sonâmbula na oração, confessava ela, falando com Deus sem realmente estar presente. E foi justamente quando passou a prestar atenção na postura, na atenção, na reverência, que sua vida espiritual começou a florescer extraordinariamente. Você está disposto a viver esse despertar, mesmo que revele coisas desconfortáveis sobre seus hábitos espirituais? Imagine a cena. Você chega em casa cansado, deita na cama, puxa o cobertor e sussurra orações antes de dormir. 3h37. Parece inocente, até piedoso. Mas Santa Teresa nos faz uma pergunta profunda. Como espera que Deus te escute com atenção se você mesmo não presta atenção ao que diz? A sonolência, a posição relaxada, a mente já a caminho do descanso. Tudo isso cria uma atmosfera de displicência que ofende não a Deus, mas o próprio amor que afirmamos ter por Ele. A santa sabia que há tempo para tudo, tempo para trabalhar, descansar e orar, e cada tempo exige disposição própria. Quando misturamos oração com sono, transformamos nosso encontro com o divino num prelúdio do adormecer, sem perceber, dizendo a Deus que Ele não merece nossa melhor atenção, vigilância e coração despertado. Será isso que você realmente quer comunicar àquele que te ama infinitamente? Santa Teresa de Jesus, em seu caminho de perfeição, nos ensina algo revolucionário. Alma e corpo estão tão unidos que o que afeta um afeta o outro. Quando ora deitado, você não apenas relaxa o corpo, mas também relaxa a atenção, reverência e a disposição interior para o encontro com Deus. A postura corporal é uma linguagem silenciosa que fala diretamente ao espírito, preparando-o ou dispersando-o para a oração. A mística de Ávila descobriu que, ao ajoelhar-se para orar, algo acontecia automaticamente na alma. Humildade, súplica, reconhecimento da grandeza divina.
Sentada ereta, mãos postas, sua mente concentrava-se naturalmente, os pensamentos se ordenavam, o coração se aquietava. Você já percebeu essa diferença? Como a posição do corpo influencia a qualidade da atenção? Não é que Deus precise de cerimônias, escrevia Santa Teresa, mas nós precisamos delas para despertar em nós consciência de com quem estamos falando. Quando se levanta da cama, ajoelha-se ou senta com reverência para orar, faz algo muito mais profundo do que seguir tradição religiosa. Está educando a alma para reconhecer a sacralidade do momento, treinando seu espírito para sair da dispersão e entrar na presença do Altíssimo. A santa insistia que a oração verdadeira começa antes das palavras, na preparação, disposição, no reconhecimento de que estamos prestes a conversar com o Rei dos Reis. E essa preparação passa necessariamente pela postura. Corpos vigilantes geram almas vigilantes. Corpos reverentes despertam almas reverentes. Você está pronto para esse simples, mas transformador ajuste na sua oração? Se esse ensinamento tocou seu coração, escreva nos comentários. Santa Teresa, ensina-me a orar com reverência e inscreva-se no canal para aprofundar sua vida espiritual. Mas eu oro com sinceridade, mesmo deitado. Talvez você esteja pensando: Deus conhece meu coração. Ele sabe que minha intenção é boa. Santa Teresa sorriria com ternura diante dessa justificativa, pois ela mesma usou argumentos semelhantes por muitos anos. Ela sabia que a alma humana tem uma incrível capacidade de justificar a própria comodidade, de transformar preguiça espiritual em virtude, de confundir simplicidade com relaxamento. A mística carmelita nos adverte: quem ama de verdade não busca o que é mais cômodo para si, mas o que é mais agradável ao amado. Quando você escolhe orar deitado porque é mais confortável, exige menos esforço, ou porque facilita dormir logo depois, o que está realmente dizendo é que sua conveniência importa mais que a reverência devida a Deus. Isso não significa que você é mal intencionado, mas sim que o amor está mal orientado. Você está amando mais o seu conforto do que a dignidade do encontro com o divino. Alguns podem alegar: tenho limitações físicas. E aqui, Santa Teresa revela sua sabedoria maternal. Ela sempre distinguia entre uma impossibilidade real e a preguiça disfarçada. Se você tem problemas de saúde que de fato impedem de se ajoelhar ou sentar com postura, Deus compreende perfeitamente. Ele acolhe sua oração com infinita misericórdia. Mas se o que há é apenas uma escolha pela comodidade, então estamos priorizando o bem-estar do corpo acima do fervor da alma. A Santa de Ávila nos alertava que as desculpas espirituais são perigosas justamente porque costumam conter um grão de verdade misturado com muito autoengano. É verdade que Deus olha o coração, ela diria, mas um coração que ama se manifesta através de gestos concretos de reverência e atenção. O amor autêntico não se satisfaz com boas intenções. Ele se expressa em ações que demonstram valor, prioridade e entrega. Você está pronto para examinar honestamente suas verdadeiras motivações ao escolher orar deitado? Santa Teresa conhecia bem o que chamava de tibieza espiritual, aquele estado da alma que não está nem fria nem quente em relação a Deus. Uma alma morna, segundo ela, é a mais perigosa de todas. A alma tíbia reza, mas sem fervor. Busca Deus, mas sem urgência. Ama, mas sem paixão. E uma das manifestações mais evidentes dessa tibieza é justamente a postura displicente durante a oração. Quando oramos deitados, especialmente se fazemos disso um hábito, estamos externando uma interioridade relaxada, quase adormecida, sem a vigilância amorosa que caracteriza os verdadeiros amigos de Deus. Isso não quer dizer que você perdeu a fé ou abandonou a oração, mas sim que sua alma está operando no modo automático, adormecida, sem consciência plena do que está fazendo. Santa Teresa escrevia: a alma tíbia é como um enfermo que não tem forças nem para viver nem para morrer. Fica presa numa letargia que impede o crescimento. A mística carmelita percebeu que a postura corporal podia ser tanto um sintoma quanto um remédio para essa tibieza. Quando ela se obrigava a orar de joelhos, mesmo sem sentir devoção,
algo se movia dentro dela. A humildade do corpo despertava a humildade da alma. A vigilância física chamava a atenção espiritual. Não espereis sentir devoção para orar com reverência, dizia ela. Orai com reverência e a devoção virá. O combate contra a tibieza exige, segundo a santa, pequenos atos de violência santa contra a própria comodidade. Não se trata de masoquismo nem de penitências exageradas, mas de escolhas concretas que mostrem, a Deus e a nós mesmos, que nossa relação com Ele é prioridade. Cada vez que você se levanta da cama para se ajoelhar em oração, está declarando guerra à mediocridade espiritual. Está escolhendo o fervor em vez da facilidade. Você tem coragem para essa batalha diária? Agora que você compreende a profundidade do ensinamento de Santa Teresa, é hora de tomar atitudes práticas. A transformação da vida de oração não acontece por resoluções grandiosas, mas por pequenas mudanças persistentes que, com o tempo, renovam completamente nossa forma de estar diante de Deus. A primeira mudança que ela sugeriria é muito simples: estabeleça um lugar específico para a oração. E quando for rezar, vá até lá e assuma uma postura de reverência. Pode ser um cantinho no seu quarto, uma cadeira separada na sala, ou um pequeno oratório montado com carinho. O importante é que seja um espaço separado das rotinas do cotidiano, onde você não dorme, não come, não trabalha. Santa Teresa sabia que a alma precisa de sinais externos para captar a sacralidade do momento. Quando você se dirige ao seu lugar de oração, se ajoelha ou se senta com reverência, está enviando uma mensagem clara ao seu próprio espírito: agora é hora do sagrado. A Santa de Ávila recomendava começar a oração sempre com um momento de reconhecimento. Estou diante do Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, que me ama e deseja falar comigo. Essa consciência, unida à postura reverente, cria uma atmosfera interior completamente diferente daquela oração apressada, murmurada na beira do sono. Você perceberá que as palavras saem com mais intenção, os pensamentos se ordenam melhor, a atenção permanece mais firme em Deus. Santa Teresa prometia que quem perseverasse nesse hábito começaria a experimentar uma fome nova de oração, um desejo crescente de estar na presença divina. A alma que ora com reverência desenvolve o paladar espiritual, dizia ela, e começa a saborear a suavidade de Deus como nunca havia experimentado. Você está disposto a investir algumas semanas nesse caminho? Mesmo que no início pareça mais difícil do que orar deitado, o que você vai descobrir pode transformar para sempre sua vida espiritual. Algo extraordinário acontece quando você decide orar sempre com reverência. Aos poucos, sua alma desenvolve o que Santa Teresa chamava de sabor da oração. Como se suas papilas espirituais, adormecidas pela displicência, despertassem para sabores divinos que você jamais imaginou. A oração deixa de ser um dever a ser cumprido e se torna um encontro desejado com amor. Santa Teresa descrevia isso como um processo de despertar. Primeiro, a alma sente mais atenção. Depois, mais concentração e intenção nas palavras. Por fim, uma doce sensação de presença divina torna a oração não apenas útil, mas deliciosa. Você já experimentou essa progressão? Já percebeu como a qualidade da sua atenção na oração muda completamente a qualidade da sua experiência espiritual? Os frutos da reverência na oração vão muito além dos momentos em que nos colocamos em oração. Santa Teresa observava que suas irmãs de convento, aquelas que cultivavam o hábito de rezar com postura adequada, desenvolviam ao longo do tempo uma reverência natural que se estendia a todas as áreas da vida. Tornavam-se mais atentas no trabalho, mais presentes nas conversas, mais conscientes da presença divina nas pequenas ações do cotidiano. A reverência cultivada na oração educava a alma para viver com reverência em todas as coisas. Ela também percebia que essa forma de rezar produzia uma paz muito diferente daquela que vem de um simples descanso físico. Era uma paz profunda, que brotava da consciência de ter oferecido a Deus o melhor de si, de ter estado realmente presente diante dele. Essa paz não era resultado de técnicas, mas de uma entrega sincera e reverente.
A alma que ora com atenção dorme em paz e acorda com esperança, pois sabe que viveu o encontro mais importante do seu dia com fidelidade. Santa Teresa dizia: você está pronto para descobrir essa paz que nasce não do conforto, mas da fidelidade amorosa? Mas ela também não era ingênua. Sabia que estabelecer o hábito da oração reverente é só o primeiro passo de uma batalha que dura a vida toda. A alma humana tende ao relaxamento, à fuga do esforço, à busca do caminho mais fácil, e essa tendência aparece de forma particularmente sutil na vida de oração. Você pode começar com fervor, ajoelhando-se com entusiasmo, mas com o tempo, a preguiça espiritual tenta retomar o controle. As tentações não vêm com gritos, mas com sussurros suaves. Hoje estou muito cansado. Só desta vez vou orar deitado. Ou, estou com dor nas costas. Deus vai entender. E, o mais comum, o importante é a intenção do coração, não a posição do corpo. Santa Teresa reconhecia essas vozes. Sabia que são truques do inimigo da alma, que conhece nossos pontos fracos e sabe como disfarçar a preguiça de virtude ou necessidade legítima. Ela nos ensina que a batalha pela reverência na oração é, na verdade, uma batalha pelo amor verdadeiro. Cada vez que você escolhe o mais cômodo em vez do mais reverente, está optando por amar a si mesmo mais do que a Deus. Pode parecer exagerado, mas não é. Santa Teresa descobriu que no amor, os pequenos gestos revelam as grandes intenções do coração. Por isso, ela criou uma estratégia concreta para vencer essas tentações. Estabeleceu regras claras para si mesma e pedia às irmãs do convento que a ajudassem a manter essas regras. Ela dizia: quando a alma decide por si mesma o que é conveniente a cada momento, quase sempre escolhe a própria conveniência, disfarçada de prudência. Ter regras espirituais firmes, mesmo que simples, é uma forma de dizer para si mesma: não vou confiar no meu humor, mas na minha decisão de amar. Você tem coragem de estabelecer regras claras para sua vida de oração e, talvez, até pedir ajuda a alguém de confiança para mantê-las? O que diferencia os santos das pessoas comuns não é a ausência de tentações ou dificuldades, mas a perseverança diante delas. Santa Teresa passou por períodos tão intensos de aridez espiritual que chegou a duvidar se Deus realmente a ouvia. Mas uma coisa ela nunca abandonou: sua postura reverente na oração. Ela escrevia: quando não sinto nada, quando as palavras parecem vazias, quando Deus parece ausente, ainda assim me ajoelho. Ainda assim mantenho a compostura. Ainda assim ofereço o que tenho. Para Santa Teresa, essa fidelidade à forma era uma das expressões mais puras de amor a Deus. Qualquer um pode orar com fervor quando está inspirado. Mas continuar orando com reverência quando tudo parece seco, quando o corpo está cansado, quando a alma não sente nada, isso é heroísmo espiritual silencioso. E foi justamente nesses momentos de secura, quando ela se mantinha fiel à sua postura reverente apesar da ausência de consolo espiritual, que Santa Teresa percebia Deus agindo mais profundamente. Ela comparava isso ao comportamento de uma criança que se porta bem mesmo quando os pais parecem não estar olhando. Ela explicava: o amor verdadeiro se manifesta especialmente quando não há recompensa imediata. E então Santa Teresa nos lança uma pergunta que vale uma vida inteira de reflexão. Você ama Deus o suficiente para orar com reverência mesmo quando isso não te dá prazer? Você o respeita o suficiente para manter a postura adequada mesmo quando sua alma está árida? A resposta para essas perguntas não está nas suas palavras, mas nas suas escolhas concretas, na forma como você se apresenta diante de Deus dia após dia, principalmente quando não sente vontade. Após décadas vivendo a oração com reverência, Santa Teresa fez uma descoberta que mudou para sempre sua compreensão da vida espiritual. A postura externa que ela cultivou com esforço e fidelidade passou a formar dentro dela uma reverência interior tão profunda, que já não precisava mais pensar conscientemente nisso. Tornou-se natural para ela estar sempre em atitude de adoração. Seu coração estava sempre voltado para Deus, mesmo enquanto fazia tarefas simples do dia a dia. Ela dizia:
Agora sei que vivo constantemente diante de Deus. Cada gesto é uma oração. Cada momento é sagrado. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi o fruto maduro de anos de pequenas fidelidades. Anos de escolher a reverência sobre a comodidade. Anos de educar o corpo para que ele ajudasse, e não atrapalhasse, a alma. A mística carmelita chegou a experimentar estados místicos tão elevados que, por vezes, seu corpo levitava durante a oração. Mas ela sempre insistia. Esses fenômenos extraordinários eram consequência, e não causa, de uma vida inteira de pequenas fidelidades. Ela aconselhava: não busqueis os êxtases. Buscai a reverência cotidiana. E se Deus quiser vos elevar, Ele o fará. Mas se não o fizer, tereis vivido uma vida de amor verdadeiro. E isso vale mais que qualquer consolação sensível. Estamos chegando ao final deste mergulho nos ensinamentos de Santa Teresa sobre a postura na oração. E agora você está diante de uma escolha concreta. Vai continuar orando deitado, cedendo à voz interior que diz que isso não faz diferença? Ou vai aceitar o convite desta grande santa para transformar sua oração através da reverência, começando pela forma como se apresenta diante de Deus? A decisão é sua. Mas saiba, Santa Teresa estará intercedendo por você, independentemente da sua escolha. A verdadeira oração, como ela ensinou, é um trato de amizade com Deus. E toda amizade verdadeira merece o nosso melhor tempo, nossa melhor atenção, nossa melhor postura. Quando você se ajoelha para orar, está dizendo a Deus: tu mereces o que há de mais reverente em mim. E isso, segundo Santa Teresa, é o começo de uma união capaz de transformar não apenas seus momentos de oração, mas toda a sua vida. Santa Teresa nos convida a olhar a oração não apenas como um dever ou um momento de palavras bonitas dirigidas ao céu, mas como um encontro pessoal e profundo com aquele que nos ama mais do que qualquer criatura pode amar. Quando oramos com reverência, com atenção e com o corpo em postura respeitosa, estamos dizendo com nossa própria presença: Senhor, Tu és digno de tudo o que sou. Esse tipo de oração não precisa ser longa nem cheia de fórmulas. Pode ser simples, até silenciosa, mas precisa ser inteira. O que importa é a inteireza da entrega, a verdade da presença, a fidelidade ao encontro. Santa Teresa nos ensina que Deus não se impressiona com palavras rebuscadas, mas com corações dispostos. E esse coração começa a ser moldado também pela forma como o corpo se comporta diante do sagrado. Ela dizia que a oração é como uma semente. No início, você nem sabe o que vai florescer dali. Mas se você planta com cuidado, se rega com constância e se protege das ervas daninhas da distração, cedo ou tarde, a árvore da oração começa a crescer dentro da alma. E ela cresce com raízes profundas. Raízes que sustentam a vida mesmo nas tempestades, mesmo quando não há consolo, mesmo quando tudo parece escuro. Você já experimentou rezar com o corpo inteiro? Não apenas com os lábios, mas com o corpo em atenção? Ajoelhar-se com calma. Sentar-se com a coluna ereta. Colocar as mãos em posição de escuta, ou de súplica. Essas pequenas atitudes vão educando sua alma a reconhecer que está diante de alguém infinitamente maior que você. Não é para impressionar ninguém. É para lembrar a si mesmo: agora estou com Deus. Santa Teresa dizia que esse tipo de reverência ajuda a alma a perceber que o momento da oração é diferente de todos os outros. E que isso precisa ser refletido também nos gestos exteriores. Se você tem um lugar especial para a oração, e vai até ele com reverência, sua própria alma começará a associar aquele ambiente a algo sagrado. Isso ajuda a concentração, aumenta a profundidade da oração e facilita a intimidade com Deus. Com o tempo, esse hábito cria um novo ritmo espiritual. Sua alma começa a ansiar por aquele momento. Aquilo que no início exigia esforço, passa a ser desejado. Você vai querer estar ali. Vai desejar aquele espaço, aquela postura, aquele silêncio.
A oração deixa de ser obrigação e se transforma em um momento aguardado com amor. Santa Teresa costumava dizer que os frutos da oração reverente não são imediatos. Muitas vezes, a alma leva tempo para se adaptar, para silenciar as distrações, para encontrar profundidade. Mas, se for perseverante, chegará o dia em que aquele tempo com Deus será o momento mais esperado do seu dia. E esse fruto é só o começo. Porque quando você começa a saborear a presença de Deus na oração, isso transborda para o resto da sua vida. Você começa a perceber Deus nos detalhes, nas conversas, nos silêncios, nos gestos do dia a dia. Sua atenção espiritual se expande. Sua reverência se torna permanente. Sua alma entra num estado de vigília amorosa que não se apaga com o fim da oração formal. Santa Teresa chamava isso de oração contínua. Não no sentido de estar o tempo todo recitando orações, mas de manter o coração sempre voltado para Deus. De viver em constante consciência de que Ele está ali, presente, atento, amando. E essa consciência começa, de forma muito concreta, na forma como você decide orar. Começa quando você escolhe o lugar certo. Quando assume a postura certa, quando silencia as distrações, quando oferece a Ele o melhor do seu tempo. Mas ela também nos adverte: haverá dias em que será difícil, haverá dias de aridez, dias em que a alma não quer orar, dias em que o corpo dói, a mente está cansada e tudo parece sem sentido. Nesses dias, a tentação será grande de simplesmente deitar-se e rezar do jeito que der. E é exatamente nesses momentos que a decisão pela reverência se torna mais poderosa, porque nesses momentos ela deixa de ser natural, confortável, espontânea, e passa a ser uma escolha de amor, uma entrega heroica, um ato de fidelidade. Santa Teresa dizia: o amor verdadeiro se prova nas dificuldades. E a oração reverente, em dias difíceis, é uma das maiores provas de amor que podemos oferecer a Deus. Por isso, ela insistia tanto na perseverança. Não importa se você teve um dia bom ou ruim. Não importa se está inspirado ou não. Se sente a presença de Deus ou não sente nada. Ore com reverência. Mantenha-se firme no gesto, mesmo que o coração esteja frio. Deus vê o esforço e recompensa com abundância. Essa postura perseverante vai moldando a alma de uma forma que nenhuma experiência mística ou sensação espiritual pode fazer. Porque a verdadeira transformação não acontece nos momentos de êxtase, mas nos pequenos atos de fidelidade diária. Santa Teresa afirmava que a alma que permanece na oração reverente, mesmo quando não sente nada, está sendo profundamente transformada, mesmo que ainda não perceba. Você está disposto a dar esse passo? A fazer da oração um momento sagrado, separado, reverente? A escolher um lugar, uma hora, uma postura, e manter isso com amor e fidelidade? Mesmo que no início seja difícil, mesmo que pareça um sacrifício? Se você responder sim, saiba que não estará sozinho. Santa Teresa de Jesus estará ao seu lado, como mãe espiritual, intercedendo por você, guiando seus passos e celebrando cada pequena vitória no caminho da oração verdadeira. A partir dessa decisão, sua vida espiritual vai entrar num novo ritmo. Não se trata de fazer mais, mas de fazer com mais profundidade. Não é quantidade de oração, mas qualidade de presença. E isso, ela dizia, muda tudo. 1 minuto de oração feita com reverência vale mais do que muitas horas de palavras distraídas. Porque o que Deus busca não é o muito falar, mas o muito amar. A reverência é a linguagem silenciosa do amor. Ela diz a Deus: eu te reconheço, eu te amo, eu estou aqui por inteiro. E quando Deus encontra uma alma que se entrega assim, Ele a transforma de dentro para fora. Santa Teresa de Jesus, com toda sua sabedoria espiritual, sabia que o caminho da oração verdadeira não era para os apressados ou os superficiais. Exigia uma mudança interior que se manifestava também nas atitudes exteriores. Ela dizia:
A alma que começa a orar com reverência, logo percebe que não pode mais tratar a Deus como tratava antes. O respeito que nasce na oração começa a moldar toda a vida. Isso significa que a oração feita com reverência é como uma escola silenciosa onde a alma aprende, dia após dia, a amar de forma mais pura. A postura corporal se torna, então, como um catecismo prático. Quando você ajoelha, está ensinando a si mesmo que Deus é digno de adoração. Quando mantém os olhos fechados e a mente focada, está dizendo: Senhor, quero estar só contigo. E, com o tempo, a alma começa a responder a esses gestos com maior abertura, maior humildade e maior desejo de união. Santa Teresa observava que, ao negligenciar a reverência, a alma facilmente cai num automatismo que é quase o oposto da oração verdadeira. Você já se pegou rezando um Pai Nosso inteiro e, ao terminar, percebeu que nem lembra das palavras que disse? Isso é mais comum do que parece. E a santa dizia que isso acontece porque o corpo já estava relaxado demais, a mente dispersa e o coração longe. A reverência, então, não é um mero detalhe, mas um antídoto contra essa distração espiritual. Ela nos alerta que o inimigo da alma usa justamente o cansaço, o desânimo e até uma falsa humildade para nos convencer de que Deus não se importa com esses detalhes. Mas a verdade, como Teresa insiste, é que não se trata de Deus precisar disso, mas de nós. Somos nós que precisamos de sinais, gestos, símbolos e posturas que nos lembrem com quem estamos falando. Assim como nos comportamos de maneira distinta diante de uma autoridade ou de alguém que amamos, também devemos reconhecer a grandeza de Deus nos pequenos gestos. Teresa chegou a dizer que, quando se ajoelha para orar, ela está reensinando sua alma quem ela pertence. Meu corpo se curva para que minha alma se lembre de que foi criada para adorar. Ela fazia questão de ensinar suas irmãs de convento a iniciarem a oração com uma pequena pausa, um momento de recolhimento, e a se posicionarem como quem se prepara para um encontro importante. Nada de orar correndo, entre uma tarefa e outra, ou de começar a rezar antes de silenciar a mente. Ela dizia: o modo como você começa a oração pode determinar se ela será superficial ou profunda. E quando isso se torna hábito, a alma passa a desejar esse tipo de oração. Já não se contenta mais com o que é feito de qualquer jeito. Quer estar inteira, quer estar desperta, quer oferecer o que há de melhor. Esse é o efeito mais belo da reverência. Ela desperta o amor. E onde há amor verdadeiro, não há mais espaço para preguiça espiritual. Talvez você esteja pensando: mas eu nem sempre tenho forças para fazer isso. Às vezes estou esgotado. Às vezes, nem sei por onde começar. Santa Teresa responderia com ternura e firmeza: comece mesmo assim. Mesmo fraco, mesmo cansado, mesmo distraído. O importante é não desistir. Ela dizia que a alma que persevera, mesmo em meio à fraqueza, agrada imensamente a Deus. Porque o amor verdadeiro não é medido pela força que temos, mas pela fidelidade que oferecemos. Essa perseverança forma o coração para os combates da vida. Quem aprende a rezar com reverência também aprende a sofrer com dignidade, a suportar provações com paciência, a amar sem buscar recompensa. A oração reverente educa o espírito para uma vida inteira de fidelidade. Não é apenas um momento bonito diante de Deus, é um treinamento silencioso para a eternidade. E quando vierem as noites escuras da alma, e elas virão, a reverência será uma âncora. Quando você não souber o que dizer, quando não sentir nada, quando parecer que Deus está ausente, a postura reverente será sua oração. Mesmo sem palavras, seu corpo dirá: estou aqui, ainda te amo, ainda creio. E isso, Santa Teresa garante, é uma das formas mais puras de oração. Ela via nisso uma imitação da paixão de Cristo. Jesus, no Horto das Oliveiras, não teve consolo. Sentiu agonia, tristeza, abandono. Mas ainda assim se prostrou. Ainda assim permaneceu. Ainda assim orou. E ali, naquela noite escura,
ofereceu a oração mais santa da história: Pai, seja feita a tua vontade. A reverência, mesmo na dor, é sinal de amor maduro. E é isso que Santa Teresa quer ensinar. Não uma vida espiritual baseada em sentimentos, mas fundada na fidelidade. Você está disposto a aprender essa oração mais profunda? Está pronto para abandonar os hábitos que te afastam da presença de Deus, como orar deitado, distraído, com pressa, e começar a cultivar um espaço e uma postura que digam: Tu és o centro, Senhor. Tu és digno. Não se trata de fanatismo nem de rigidez exterior. Trata-se de formar um coração que vive em constante adoração. E esse coração é moldado nas pequenas decisões: o lugar onde você reza, a hora em que você reza, a forma como você reza. Santa Teresa descobriu que quando damos a Deus o melhor do que temos, Ele se encarrega de nos dar muito mais do que podemos imaginar. Santa Teresa de Jesus compreendia que o caminho da oração não era feito de momentos extraordinários, mas de pequenas fidelidades cotidianas. Ela dizia: a alma que se mantém fiel nas pequenas coisas será preparada para as grandes. E, para ela, a reverência era uma dessas pequenas coisas que revelam o quanto amamos a Deus, talvez mais do que qualquer palavra que possamos dizer. Com o tempo, Santa Teresa percebeu que a reverência na oração não só fortalece a alma, mas também afasta o inimigo espiritual. O demônio, dizia ela, odeia a oração feita com atenção e com amor. Ele não se incomoda tanto quando rezamos distraídos, preguiçosos ou apressados. Mas quando a alma se coloca com humildade e reverência diante de Deus, ele recua, porque sabe que ali está sendo cultivado um amor autêntico, uma obediência silenciosa, uma confiança profunda. Ela insistia com suas irmãs: sejam fiéis à postura, mesmo quando não sentirem nada. Principalmente quando não sentirem nada. Porque nesses momentos, o mérito da oração se multiplica. Não é difícil rezar bem quando estamos consolados, quando tudo parece fluir, quando sentimos a presença de Deus. Mas quando nada disso está presente, quando a aridez domina, quando tudo parece em vão, e ainda assim mantemos a reverência, então a oração se torna um verdadeiro sacrifício de louvor. Santa Teresa via nisso um caminho seguro para a santidade, não dependente de dons extraordinários, mas acessível a qualquer alma que queira amar verdadeiramente. E ela mesma viveu isso com intensidade. Muitos dos seus momentos mais profundos de união com Deus aconteceram depois de longos períodos de secura espiritual, de dificuldades interiores, de grandes tentações. Mas ela nunca deixou de se ajoelhar, nunca deixou de se colocar com respeito e fé. Ela também alertava sobre um perigo muito sutil: o costume. Com o passar dos anos, mesmo pessoas de oração podem cair na rotina, na formalidade vazia, na perda de sentido. E é justamente aí que a reverência se torna uma chave. Manter o cuidado com os gestos, com o tempo da oração, com o espaço onde se reza, é uma forma de proteger a alma contra o desgaste espiritual. É como manter viva a chama do amor, mesmo quando não há vento a favor. Você já se deu conta de como os detalhes moldam a profundidade da sua oração? O horário em que você reza, apressado, entre uma obrigação e outra, ou reservado como prioridade do seu dia. O local, em meio a distrações, barulho, movimento, ou em um pequeno espaço sagrado. A postura, relaxado, inclinado no sofá, deitado na cama, ou com o corpo inteiro voltado para Deus. Santa Teresa dizia que, se quisermos crescer na vida interior, precisamos levar esses detalhes a sério, porque eles não são meros adereços. São expressões concretas do nosso amor. E Deus vê o coração, sim, mas o coração se revela nas escolhas que fazemos, inclusive na forma como nos apresentamos diante dele. Ela ensinava também que, quanto mais a alma avança nesse caminho de reverência e fidelidade, mais começa a experimentar um tipo novo de consolação. Não aquela que vem de sentir coisas boas, mas uma consolação mais sólida, mais discreta, mais estável. É a consolação de saber que estamos fazendo o que agrada a Deus.
É o descanso de quem vive com a consciência em paz. É o consolo de quem ama, mesmo sem recompensa imediata. Essa consolação, fruto da reverência, se espalha por toda a vida. A alma se torna mais doce, mais paciente, mais forte. Aprende a sofrer com mais sabedoria, a esperar com mais fé, a amar com mais pureza. Tudo isso começa num pequeno gesto: dobrar os joelhos, levantar-se um pouco mais cedo, rezar com atenção, reservar um tempo para Deus como quem reserva um tempo para o amado. Teresa, com sua experiência profunda, ensinava que a alma que persevera nesse caminho, aos poucos, começa a ouvir Deus com mais clareza. Não porque ele fale mais, mas porque a alma está mais atenta. A reverência afina os ouvidos espirituais, torna a alma mais sensível às moções do Espírito Santo, mais aberta aos conselhos divinos, mais disponível para acolher a vontade de Deus. E isso não é privilégio de místicos ou de religiosos enclausurados. É para todos. Santa Teresa sabia disso. Por isso escrevia também para os leigos, para os ocupados, para os que viviam no mundo. Ela dizia: não importa onde você esteja. Pode ser na sua casa, no seu trabalho, no momento de silêncio ou numa pausa. Se você se voltar para Deus com reverência, Ele estará ali. A reverência faz o céu descer até o seu quarto, faz o sagrado habitar o comum, e transforma o ordinário em extraordinário. Por isso, Santa Teresa não via a oração como algo separado da vida, mas como centro a partir do qual toda a vida se organiza. Quando você reza com reverência, está dizendo a Deus: Tu és o centro. E essa simples afirmação, feita com o corpo e com o coração, começa a reorganizar tudo, suas prioridades, seus desejos, suas escolhas. E, aos poucos, você vai percebendo que a sua vida se transforma. Chegamos ao fim deste itinerário espiritual guiado por Santa Teresa de Jesus. E talvez a grande lição que fica seja esta: a oração reverente não é um fardo, nem uma obrigação pesada, mas um dom, um presente que Deus concede à alma que deseja amá-lo de forma mais pura, mais inteira, mais profunda. Teresa descobriu esse dom no silêncio, na perseverança, na disciplina amorosa. E viu com clareza que a alma que começa a orar com reverência começa, sem perceber, a ser transformada por inteiro. A reverência, então, não é apenas uma atitude externa. É uma forma de moldar o coração para Deus. Ela dizia: quando o amor é verdadeiro, ele quer mostrar-se também no exterior. O corpo fala. A postura fala. O cuidado com o tempo e o espaço fala. Tudo comunica um desejo: Senhor, eu te amo, e quero que até os meus gestos falem isso. A oração reverente não precisa ser longa. Pode durar poucos minutos. Mas se for feita com verdade, com entrega, com silêncio e com atenção, será como um perfume que sobe até o céu. E Deus, que vê o escondido, retribui com uma presença mais intensa, com uma paz mais profunda, com uma graça mais transformadora. Santa Teresa nos ensinou que, ao tratar Deus com reverência, a alma começa a ser tratada por Ele com delicadeza ainda maior, porque Deus se dá por inteiro àqueles que se entregam por inteiro. E a reverência é uma forma concreta de dizer: toma, Senhor, tudo o que sou, até meu corpo, até meu tempo, até meu silêncio. Ela falava com grande clareza que a oração feita com essa atenção muda o próprio ritmo da vida. A alma se torna mais sensível ao pecado, mais disposta à virtude, mais disponível ao serviço. A reverência na oração cria uma alma atenta, leve, vigilante, apaixonada. Porque onde há reverência, há amor verdadeiro. E onde há amor, há fecundidade. Essa transformação não acontece de uma hora para outra. É fruto de pequenos passos, dados com constância. Como Teresa mesma dizia, a oração é como cavar um poço. No início, tudo é duro, seco, difícil. Mas, se você continuar cavando,
um dia encontrará a fonte. E essa fonte é Cristo. Vivo, presente, amando, esperando. Você está disposto a cavar, a começar ou recomeçar, com gestos simples, mas cheios de sentido, a reservar um pequeno espaço na sua casa, a levantar-se com mais tempo para rezar com calma, a evitar rezar de qualquer jeito, a guardar um silêncio antes de começar, a dobrar os joelhos mesmo quando for difícil? Santa Teresa garante, vale a pena. Porque, ao fazer isso, você está preparando sua alma para um encontro que vale mais do que tudo que este mundo pode oferecer. Um encontro com o próprio Deus. E isso muda tudo. Isso cura. Isso salva. Ela mesma termina seus conselhos com uma súplica que também pode ser a nossa. Senhor, dá-nos a graça de rezar como convém, de rezar com amor, de rezar com reverência, de rezar com fé. Porque sabemos que, por mais que façamos, ainda é pouco diante do que tu mereces. Mas recebe, Senhor, o nosso pouco, porque é tudo o que temos. E é todo teu. Se você acolheu essas palavras com o coração aberto, comece hoje. Não espere o momento perfeito para orar com reverência. Comece com o que tem. Comece com o que pode. Mas comece com amor. Porque quem começa com amor, termina em Deus.